Amém, irmãos? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez em oração nós estamos pedindo agora da sua graça, Senhor, para que na meditação da tua palavra, Senhor, o Senhor ache por bem e por graça, Senhor, de abrir os olhos do nosso coração para compreendermos a sua palavra, Senhor, palavra poderosa e transformadora, Senhor, palavra que no poder do Espírito Santo, Senhor, pode mudar as nossas vidas, que nesta noite possamos ser transformados por ela, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu estou numa briga aqui com o ventilador e eu tenho certeza que ele vai ganhar de mim, ele é mais forte do que as folhas da Bíblia, né? Queridos irmãos, nós já meditamos aqui praticamente na primeira parte deste trecho das Escrituras, e eu gostaria de relembrar aos irmãos um pouquinho daquilo que nós vimos aqui nessa passagem. A primeira coisa que é importante se lembrar é que Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, e como eu disse aos irmãos, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser morto na cidade de Roma. Quando nós encaramos esta epístola, ela traz um senso de grande urgência nas palavras que Paulo coloca dentro dela, que são palavras de estímulo e encorajamento a um jovem obreiro que está profundamente desestimulado, está se sentindo intimidado. Há muitos que dizem que o perfil de personalidade de Timóteo era de um jovem introspectivo, de um jovem tímido e que tinha muita dificuldade, muitas vezes, de se colocar diante da igreja e de proclamar a palavra de Deus. E diante desta personalidade introspectiva, Timóteo se sente algumas vezes meio que incapacitado de transmitir a palavra da verdade. E se você tiver um tempinho durante essa semana, eu te encorajo a abrir 2 Timóteo e ler esses 4 capítulos lá na sua casa e meditar profundamente naquilo que nós vamos ter aqui um gostinho a partir do capítulo 4. Que Timóteo precisa ser encorajado por Paulo a respeito da fé que ele recebeu desde pequeno, como Paulo diz no capítulo 1, e foi instruído por sua avó Lóide e por sua mãe Eunice. E Paulo vai dizer para ele que esta mesma fé que ele recebeu desde pequeno da sua avó e recebeu da sua mãe Eunice, é esta fé que Timóteo não pode se sentir intimidado de continuar a proclamar e anunciar a mensagem do Evangelho. O tema da mensagem de hoje são os conselhos de um pastor experiente. E é a visão de Paulo que nós vamos meditar aqui, que ele traz a Timóteo. A primeira coisa que nós vimos aqui no domingo passado é que Paulo faz um apelo solene a Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, a seriedade do teu chamado e do teu ministério e da tua responsabilidade de pregar a palavra de Deus é tão grande, que Deus é minha testemunha de que você está sendo observado por Ele e ainda mais por Cristo Jesus, o mesmo Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. O que Paulo está fazendo nesse primeiro versículo que nós lemos é despertar o coração do jovem obreiro chamado Timóteo para a seriedade da missão, dizendo para ele que mais cedo ou mais tarde ele comparecerá diante de Deus e ele deverá prestar contas ao Senhor pela fidelidade que ele teve na sua missão de entregar a sua palavra, de transmitir a palavra de Deus, de pregar com fidelidade o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós meditamos nisso, nós devemos pensar que todos aqueles que ministram a palavra de Deus, sejam pastores, pregadores, obreiros, irmãos ou irmãs que falam do Evangelho, queridos, todos nós havemos de comparecer diante de Deus e a nossa pregação será julgada pelo Senhor. Tudo aquilo que nós proferimos, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós manifestamos aos homens será julgado diante de Deus. E a seriedade dessa missão, ela é muito profunda, porque precisa existir um temor muito forte nos nossos corações. Paulo vai escrever em 2 Coríntios, orientando a igreja de Corinto, dizendo que Paulo pregava como que se Deus estivesse presente no momento da sua pregação. Imagine você aqui no meu lugar, com esse microfone na mão, e o próprio Deus assentado dentro da igreja, ouvindo a pregação que está sendo transmitida. Qual que seria a tua reação? Será que você pregaria de qualquer jeito? Você pode perceber que às vezes algumas pessoas se sentem intimidados por pensar quem está atrás dele, né?
Às vezes quem está ali atrás é o seu pastor presidente. Às vezes quem está ali atrás são homens que realmente têm muita capacidade intelectual, gente de experiência, né, de muita rodagem. Gente que realmente tem uma qualificação para transmitir a mensagem de Deus de uma maneira muito sublime. Mas a grande questão é que o nosso temor ao ministrar a palavra de Deus não está em pensar nos homens, mas o nosso grande temor está em pensar que o próprio Deus está presente ouvindo aquilo que nós estamos pregando. E é Deus que vai validar a mensagem, porque a mensagem é a mensagem dele, é Ele que deu e é Ele que pode avaliar a mensagem. Quando Paulo se dirige a Timóteo, ele está dizendo para ele: Timóteo, eu conjuro a você, eu exorto a você, eu desperto o teu coração para a seriedade da mensagem que está diante de você para ser pregada. E quando ele se dirige a Timóteo, ele vai dizer: prega a palavra. Irmãos, isso aqui nós já vimos um pouquinho, mas eu nunca vou me cansar de insistir, que quando Deus nos coloca sobre a responsabilidade... Obrigado, irmão João. Graças a Deus, colocou um apoio aqui. Maravilha, irmãos. Olha só como é que tem servo de Deus que pensa antes do que a gente aqui, né? Quando você olha para essa advertência que Paulo dá a respeito de pregar a palavra, você percebe que, se comparado àquilo que nós lemos aqui com a realidade do que nós enfrentamos muitas vezes no meio do evangelicalismo brasileiro, nós percebemos que muitos pregadores, eles estão preocupados em agradar a plateia. Fiquei muito feliz, irmãos, porque na quarta-feira nós recebemos um estudo aqui do pastor Maurício Capelari. Você que não participou, ainda dá tempo, na próxima quarta-feira ele vai finalizar o estudo, falando sobre a importância de se obedecer à palavra de Deus. E o pastor Maurício disse aqui na quarta-feira algo que eu tenho dito muitas vezes para a igreja, mas que muitas vezes é importante vir uma pessoa de fora para falar, porque vocês vão dizer assim: o pastor está falando sempre isso aí, né? Então vem alguém com um formato diferente, né? Ele é maior do que eu não estou dizendo que ele é mais obeso do que eu, irmãos. Depois vocês vão contar para ele lá, ele vai ficar triste comigo. Ele é maior do que eu só disse isso. E ele tem menos cabelo do que eu. O pastor Maurício é uma benção. E ele trouxe uma palavra direta e objetiva, falando sobre a importância de que um cristão verdadeiro e genuíno tenha contato e intimidade com as Sagradas Escrituras. E eu concordo perfeitamente com o que ele disse. Ele diz que um cristão de verdade, que se considera um cristão de verdade, é alguém que vive constantemente diante da palavra de Deus, lendo e meditando nela. E quando nós chegamos nessa passagem, nós nos lembramos e vemos o retrato do que tem acontecido muitas vezes, porque muitos pregadores se sentem seduzidos em trazer uma mensagem que agrada o povo. E eu disse para os irmãos aqui no domingo passado, para a tristeza e o abatimento de muitos, que tem pregadores aí no YouTube que anunciam uma suposta mensagem que somente afaga o ego das pessoas e anuncia bênção para pessoas que estão vivendo no pecado. Não há confrontamento, não há aquela palavra direta e objetiva de dizer que Deus abençoa, e abençoa sim de fato, mas Ele nunca abençoará alguém que está vivendo no pecado e alguém que não tem nem comunhão e nem aliança com Deus. Eu disse aqui o nome do David Leonardo, acho que ele não me processou, os irmãos estão gravando de novo ali, né, irmãos? Corta esse pedaço. Você tem Tiago Brunet, Vitor Azevedo e uma cambada de gente que está pregando o evangelho sincrético, como estudamos aqui de manhã na escola dominical. E o que me entristece muito é que muitas vezes eu vejo que pessoas colocam a mensagem dessas pessoas, refletem a mensagem dessas pessoas nos seus status de WhatsApp. Colocam lá no seu estragando, né? Estragando mesmo, né? Colocar uma coisa dessa acaba estragando. Coloca no Facebook e propaga esse tipo de mensagem, queridos irmãos. Eu queria dizer para você, não ouça pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Não ouçam pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Não ouçam pessoas que pregam uma meia verdade, mas têm medo de confrontar o pecado do homem. Mas eu queria dizer uma coisa para você: se nós queremos um evangelho social, nós precisamos abandonar essa palavra, porque essa palavra não fala sobre um evangelho social, essa palavra fala sobre um evangelho de salvação, que confronta o pecador no seu pecado, mas lhe dá esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos rever, porque Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo prega a palavra. E irmãos estão aqui, jovens, obreiros, irmãos estão, pessoas que pregam a palavra de Deus. Eu preciso instar com você, nós vamos comparecer diante de Deus.
E Deus nos julgará pela mensagem que nós estamos pregando ao povo. Às vezes nós podemos ser tentados a pregar mensagens pensando, eu vou pregar uma mensagem boa aqui que o povo goste, porque daí eles vão me convidar de novo. Mas eu queria dizer uma coisa para você, é melhor você pregar uma vez lá e não pregar nunca mais, mas pregando e falando a verdade, do que voltar 10 vezes e afagar o ego de quem está vivendo no pecado. Quando Paulo diz prega a palavra, ele está exortando e dizendo que não é qualquer assunto que tem que ser pregado. Eu fui em uma palestra há vários anos atrás, do Daniel Godry. Alguém já ouviu aqui, não? Daniel Godry? Ninguém, irmãos. É um palestrante motivacional, né? Estava bastante na internet, eu não sei nem se está vivo ainda, que já estava de avançada idade. Irmão Wagner viu. Eu fui numa palestra dele, se eu não estiver enganado, eu acho que ele falou naquela palestra mais ou menos 2 horas e meia. E ele tinha tanta capacidade de retórica e de oratória, que eu não me cansei até o final daquela apresentação que ele teve. Só que a grande questão é que muitas pessoas, usando da teatralidade, dos recursos de oratória, eles querem entreter a atenção das pessoas, mas não há conteúdo e não há objetividade. Muitas vezes nós percebemos que há uma movimentação emocional muito grande no ambiente onde essas pessoas estão pregando, mas o que me entristece é que não há conteúdo. É como uma casquinha de ovo, mas que por dentro está vazia. As pessoas entram vazias, são injetadas em um tipo de sentimento emocional, mas que quando passa pela porta, aquele sentimento emocional vai embora e continua vivendo a mesma vida medíocre de sempre. Mas eu quero dizer para você, que se você está preocupado em ouvir a verdadeira e genuína palavra de Deus, ela vai transformar a tua vida. Pode ser que num culto você saia bravo daqui de dentro, porque a palavra te ofendeu, te magoou, mexeu por dentro de você, mas é porque Deus está tentando te tirar do comodismo, para que a tua vida seja modificada e transformada, e você se pareça cada dia mais e mais e mais com Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus deseja realizar nas nossas vidas, mas Ele só vai fazer isso através da pregação da palavra de Deus. É interessante que Paulo vai dizer, Timóteo prega a palavra e insista com as pessoas, quer seja oportuno, quer não. O que isso significa? Timóteo prega a palavra mesmo quando você perceber que os ouvintes não querem te ouvir. Timóteo prega a palavra mesmo quando você saiba que as pessoas não desejarão ouvir aquilo que está sendo dito. Timóteo prega a palavra e insiste com eles. Diga para eles a seriedade do problema em que eles estão vivendo e que eles precisam de Deus, precisam de comunhão com o Senhor, precisam se esvaziar de si mesmos e se encher da presença de Deus. Timóteo prega a palavra e insiste com eles. Seja incisivo. Não retroaja, não volte para trás, não se acovarde, mas prega a palavra. E ele diz aqui 3 coisas que Timóteo precisa fazer. E se você juntar essas 3 coisas aqui, corrige, repreende e exorta, dá a palavra crer. O que Paulo está fazendo para Timóteo? A primeira coisa, dizendo assim, Timóteo, corrige o rumo de algumas pessoas que estão desencaminhadas. Tem gente que está desencaminhada, irmãos? Tem gente que vivendo na igreja, vivendo muitas vezes num ambiente de religião, vivendo dentro do domingueiro, vem, participa, mas tem gente que está desorientada. Hoje eu estava conversando com o irmão Wagner, a respeito de uma realidade muito preciosa. Alguém aqui já cortou madeira com serrote? Levanta a mão aí. Bastante gente. Geralmente quando você vai cortar, por exemplo, uma tábua, se o camarada é meio relaxado, ele pega o serrote, não risca a tábua e manda ver. Quando ele termina o corte, o irmão Anderson sabe bem disso, né, irmão Anderson? Trabalha com colocação de porta, o negócio tem que ficar bem colocadinho. Ele pega aquela tábua e mete o serrote, e ele vai naquela maior alegria. E a satisfação dele é quando aquela última serrada encerra e a tábua cai do outro lado. Aquela alegria, ele limpa o suor, porque depois de muito esforço, se for uma tábua de cambará, o negócio é difícil. Só que se ele não riscou e não colocou o esquadro, quando ele olhar o risco daquele corte, bem provavelmente vai estar a coisa mais feia do mundo. Só que mesmo que ele seja um camarada esperto e pegue aquela tábua e pegue o esquadro, coloque e risque com lápis, será que é garantia de que a tábua vai ficar certinha, bem cortada? O que precisa agora? Precisa ele ter aquela coordenação motora e paciência
Me lembro quando eu era pequeno, meu pai deixava eu cortar uns pedacinhos de ripa, que não ia servir para nada. E eu queria na força e na violência. E ó, puxando e tentando cortar aquela ripa, né? Quando terminava, aquilo estava virado numa coisa feia. E quando ele ia cortar, ele cortava, irmãos, de um jeito que parecia que dava até água na boca. Mas ele cortava numa maciez, aquilo ali, sem pressa. Sabe, parece que ele tinha dó do serrote. E ele ia devagarzinho. Quando ele terminava e eu olhava aquela beirada da tábua, eu falei, meu Deus, um dia eu chego lá, gente. E eu olhava na minha ripinha, olhava ali, estava tudo estragado. A grande questão é que mesmo riscando, você pode cortar aquela tábua. Mas se você começar a errar 1 milímetro do corte daquela tábua, no final vai ter um corte gigantesco escapando da linha que você marcou. O que eu quero dizer para você? Que Deus muitas vezes vai te chamar aqui, nesse lugar, nesta igreja. Ou muitas vezes Deus pode te colocar diante do teu pastor para ter que conversar com você, porque Deus quer reajustar o teu corte. Porque do jeito que você está, se você continuar caminhando desse jeito, você vai se perder, você vai se desvencilhar do caminho de Deus. Mas eu queria dizer para você que se Deus falar com você e você se sentir ofendido por aquela palavra, atente, porque seu pai está corrigindo você, porque Ele quer o seu bem. Se Deus está ferindo o nosso coração, e muitas vezes é assim que acontece, quando nós estamos sendo oprimidos por circunstâncias, por situações que acontecem no nosso dia a dia, coisas na família, no trabalho, em volta de nós, se essas coisas estão oprimindo e doendo, Deus está reajustando o corte para que você não erre o caminho, porque Deus te ama, porque Ele quer ver o teu bem, Ele quer ver o teu crescimento espiritual, Ele não quer que você se desvencilhe, e isso Ele faz por intermédio da pregação da sua palavra. Corrige, Paulo diz a Timóteo, e ele diz, repreende. Nós somos muitas vezes repreendidos pela palavra de Deus, mas essa repreensão é uma repreensão que nos faz parar e pensar e refletir. Paulo ainda diz, corrige, repreende e exorta. Todas essas três coisas, elas dizem respeito à reorientação no caminho correto. E aí quando ele segue dizendo para Timóteo, ele diz assim, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Quando ele fala longanimidade e doutrina, quando ele diz a palavra doutrina, ele está dizendo que nós precisamos ser corrigidos pela verdade. E quando diz que nós precisamos ser corrigidos pela verdade, ele diz que precisa ser na doutrina e na longanimidade. E aqui é muito interessante. Tem pessoas que são boas para repreender as outras, mas elas fazem sem misericórdia. Elas fazem com aquela espuminha no canto da boca, na vontade de desabafar e falar para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir. O grande problema é que ela está com a verdade no coração, mas sem o sentimento de amor e de benefício pelo outro. Quando nós exortamos alguém, quando nós chamamos a atenção de alguém, e até mesmo quando pregamos, eu já vi alguns pregadores dizendo assim, ó, eu fui falar com fulano e ó, dá para escutar até o barulhinho do estalo do dedo. Mas chamei o rei mesmo. Como se nós tivéssemos autoridade sobre a vida das pessoas. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo repreende, corrige e exorta, mas faça com longanimidade, com a verdade na boca, mas com amor no coração, zelando pelas almas, porque ela não pertence a você, ela pertence ao Senhor. Fazendo isso para que essas almas não se desencaminhem e se percam, mas que voltem e sejam restabelecidas na presença de Deus. Queridos, a seriedade da mensagem é muito grande. Eu sei que tem vezes que você já desejou ouvir aquilo que você quer ouvir, mas eu queria dizer para você, Deus transmite a nós não aquilo que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. Vou usar um exemplo simples aqui. Às vezes nós agimos como crianças. Uma criança sabe o que é bom de se comer? Hoje os irmãos, a irmã Débora e o irmão Wagner estavam lá em casa. E o Isaac é uma criança bem simples, irmãos. Se você quiser que ele passe uma semana lá na tua casa, se você tiver pão e carne frita, acabou. Se tiver um refrigerantezinho, melhor ainda. Mas se você tiver só pão e carne frita, ele passa tranquilamente. É uma luta para ele comer arroz e feijão. Você colocou arroz e feijão diante dele, parece que é um martírio, parece que você está sufocando a alma dele.
Mas você colocou, ele diz assim, quando você coloca o arroz e feijão, eu estou cheio, eu não aguento mais comer. Daí você pergunta assim, então beleza, então eu não vou te dar carne. Ele diz, não, a carne eu aguento comer. Só que eu sei que se ele comer só pão e carne, o que vai virar dessa criança? Então eu entendo que ele quer comer algo, mas ele não sabe aquilo que é bom para ele. Você sabia que muitas vezes eu e você queremos algo, mas nós não sabemos aquilo que precisamos? Quantas vezes assentado num banco de igreja, eu ouvi e recebi uma comida que não era a que eu queria, mas era a que eu precisava. Quantas vezes eu cheguei numa igreja pensando que precisava de conforto, mas eu precisava de exortação. Quantas vezes eu cheguei na igreja pensando que eu precisava de repreensão, mas eu ouvi algo da parte de Deus que envolveu o meu coração de tal maneira que eu fui levado ao amor de Deus. Muitas vezes nós vamos chegar na casa de oração pensando que queremos algo, mas Deus vai dizer, você quer algo, mas você precisa de algo, e eu vou te dar aquilo que você precisa. Isso que a palavra de Deus faz, ela alimenta o nosso coração. Por que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Porque ele vai seguir dizendo a partir do versículo 3, que vai haver um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus, mas essas pessoas terão comichão nos ouvidos, e elas vão amontoar-se ou cercar-se de mestres que andem conforme as suas concupiscências. O que é isso? As pessoas ficarão intolerantes ao ouvir a mensagem genuína do Evangelho e vão querer ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que lhe traz satisfação, aquilo que é bom aos seus próprios olhos, aquilo que promova muitas vezes o que nós vemos aí, palavras de prosperidade financeira, promessas de uma saúde plena, promessas de acertos e reajustes na vida. Mas ela não vai se colocar diante de Deus para perguntar, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu estou passando por esse momento?